Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem? Espero que sim. Hoje a tia Carol veio aqui para a gente fazer uma breve revisão da nossa unidade 3 do nosso livro de geografia. A gente vai fazer hoje um apanhado geral de tudo que tratamos dentro dessa unidade. Vocês lembram do que a gente tratou? A gente começou, a aprender um pouco dos recursos naturais e seu uso na sociedade. Primeiramente, começamos uma breve introdução falando da água. A água é um recurso natural. Ele é natural por quê? Porque ele é proveniente da natureza. A natureza nos fornece esse recurso. E a partir daí a gente discutiu algumas questões sobre conscientização do uso da água, A gente falou sobre evitar banhos demorados, não dar descarga com frequência, escovar os dentes com a torneira fechada, lavar o seu quintal ou o seu carro utilizando vassouras, baldes, um pano com água, para evitar que saia aquele jato constante de água da mangueira, correto? E a partir daí a gente começou a discutir um viés diferente, que foi recursos naturais renováveis e não renováveis. Mas primeiro a gente tem que relembrar que os recursos naturais são todos os recursos provenientes da natureza que podem ser explorados por meio do trabalho e utilizados pelos seres humanos para atender às suas necessidades. Por exemplo, a água, ela é utilizada para atender nossas necessidades. Ou seja, eu preciso da água para me hidratar, eu preciso da água para tomar o meu banho, higienizar as minhas mãos, limpar a minha casa, entre outras funções para esse recurso natural. A gente tem também como exemplo de recursos naturais provenientes da natureza a energia solar, o ar, a água, a vegetação, o solo e também os minerais. Então, como tem lá a preparação do solo para um plantio de uma árvore, a gente tem ali, o solo, que é um recurso natural, mas a gente tem a ação humana ali, com o trabalhador rural, tratando aquela terra, colocando sementes, fazendo todo o processo de irrigação, todas aquelas funções pertinentes ao trabalhador rural em questão do plantio e tratamento do solo, para aquele solo ser utilizado por nós. De que maneira? Quando aquele solo germinam frutas, legumes, hortaliças, para a nossa sobrevivência, correto? E a partir daí a gente começou a ver recursos renováveis. Os recursos renováveis são aqueles recursos que se refazem de maneira natural ou pela ação das atividades humanas. Por isso eles são chamados de renováveis, porque eles têm essa capacidade de se renovar continuamente, mesmo que eles sejam utilizados com uma frequência grande e diariamente. Como exemplo de recursos renováveis, a gente tem energia solar, a gente tem o ar, a gente tem a água, a vegetação e também temos o solo. E depois aprendemos um pouquinho sobre recursos naturais não renováveis, que são aqueles recursos que demoram milhões de anos para se renovar e está disponível para atender aos diversos tipos de necessidades de uma sociedade. Então, alguns recursos naturais, como os minérios, o petróleo, o carvão mineral, são exemplos de recursos naturais que demoram milhões e milhões de anos para serem renovados através de um processo natural. E eles não podem ser reproduzidos pela ação humana, ou seja, você não tem como ter a função do ser humano trabalhando em cima desse recurso natural para que ele tenha um processo acelerado de renovação. Ele acontece naturalmente e demanda de um tempo muito grande, ok?
E aí a gente também falou, né, da localização geográfica do nosso país, né, que a nossa extensão territorial contempla diversos tipos de recursos naturais. E aí a gente viu exemplo como a castanha do Pará, a gente viu sobre a água, né, que é um recurso natural que tem uma grande porcentagem em todo o nosso território nacional. A gente viu também o carvão mineral. Então, né, esses recursos naturais de dentro dessa extensão territorial do nosso país, o Brasil, ele contempla, né, recursos hídricos, que envolvem a água, recursos vegetais e também recursos minerais. E a gente falou também um pouquinho, né, sobre o petróleo, que o petróleo ele é um recurso natural não renovável, porém ele é muito utilizado na nossa sociedade, né? E a partir do petróleo, né, que são extraídos alguns inúmeros produtos que a gente utiliza, né, como a gasolina, o querosene, o óleo diesel, o gás liquefeito de petróleo, que é aquele gás que a gente usa na cozinha para preparar os nossos alimentos. E a gente também viu um pouquinho, né, que o processo de formação, né, de renovação do petróleo, né? Ele, né, o petróleo, ele é um resultado da decomposição do material orgânico. Ou seja, esse material orgânico contempla o material animal e vegetal, que fica soterrado por milhões de anos embaixo do solo. E a partir daí, com o passar do tempo, esses compostos orgânicos, eles sofrem algumas ações de bactérias e micro-organismos presentes lá no fundo desse solo. E a partir daí tem altas pressões e altas temperaturas, e com isso é formado um líquido negro e viscoso. E a partir daí que a gente tem, né, o petróleo. E existem vários tipos de reservas, né, em grandes profundidades, que estudam esse tipo de produção desse recurso natural não renovável, estudam também questões de como extraí-lo para que não haja, né, escorrimento desse líquido para o mar e assim haja contaminação e poluição dos mares, ok? E depois, lá na frente, a gente começou a ver um pouquinho sobre a importância e os diferentes usos da água. A gente viu, né, que a água é um recurso natural, muito importante para a nossa sobrevivência. E ela é utilizada de diversas formas no nosso país. A gente usa no abastecimento das nossas casas, ela é utilizada em estabelecimentos comerciais e industriais, na produção de diversos tipos de produtos. Ele é utilizado na agropecuária, né, para irrigar o solo, para o plantio de diversos tipos de frutas, legumes, hortaliças. Na mineração a gente vê a presença da água, a necessidade também da água ali para ter o surgimento de diversos tipos de minérios. A gente também tem a função da água na geração da energia, que foi o assunto na nossa última aula, né? A energia que a gente tem aqui na nossa casa, nas nossas tomadas, nos nossos bocais de lâmpadas, ela é por conta de grande parte de água, né? Ou seja, mais da metade da água é utilizada como uma fonte geradora de energia. A energia que a gente usa tem metade de água, e a água ela é a principal fonte geradora de energia. E a gente também, né, tem a água sendo utilizada na navegação, que é essencial. A gente também tem a presença da água no turismo, no lazer, no esporte. Vimos várias dimensões da importância da água dentro de uma sociedade. E aprendemos também, né, como há, né, a captação da água e todo o processo que acontece para metade, né, cerca de mais da metade da água ser, né, convertida, ser utilizada para geração de energia em usinas elétricas. Inclusive a gente viu um esquema, né, que está presente na página 13 do nosso livro, que contempla aqui a retirada da água, né? Essa água ela passa para redes de energia. A gente tem a transmissão e distribuição dessa água utilizada aqui dentro também de redes, e a partir daí a todo o movimento que leva, né, a energia dentro de casas,
apartamentos, áreas comerciais. Então, aqui a gente constata de fato, né, que a água, ela é, né, uma energia elétrica, né, que sofre todo o processo de conversão, e a partir daí ela é de suma importância para a geração de energia dentro da sociedade. E por fim, né, a gente fez algumas atividades com o intuito da gente valorizar essa questão da importância da água, a importância de se ter uma consciência, né, em relação ao uso da água, para que essa fonte natural renovável tenha-se por longos e longos anos dentro de uma sociedade e futuras gerações também possam usufruir desse bem natural, ok? Então foi basicamente isso nosso conteúdo da unidade do capítulo 3 do nosso livro de Geografia, ok? Então essa foi a nossa revisão de hoje, espero que vocês tenham gostado e até uma nova videoaula.